Ok, pessoal. Começaremos a ver agora as relações entre ângulos de um polígono convexo. Bom, essas relações estão ligadas com os ângulos internos e externos de um polígono convexo. Então, nós temos aqui um polígono qualquer, no qual estão sendo representados seus ângulos internos e os seus ângulos externos. Percebam que o Azão e o Azinho, eles são chamados de ângulos adjacentes, estão juntos um do outro, feito no mesmo vértice. Percebam que os dois juntos dão um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. A mesma coisa acontecendo com o Bzão e o Bzinho, o Czão e o Czinho, o Dzão e o Dzinho. Com isso, nós sabemos e vemos que em um polígono convexo, os ângulos internos e externos com vértice comum são suplementares. Sempre a soma de um ângulo interno com o ângulo externo sempre vai ser, partindo do mesmo vértice, suplementares. O que nós vamos estar vendo agora é soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Nós já vimos lá atrás que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180. Fizemos uma experiência para comprovarmos essa relação. Mas é através dessa relação, de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180, é que nós vamos deduzir uma fórmula para montarmos e estarmos calculando quanto vale a soma de todos os ângulos internos de um polígono. Vejamos, tem aqui um quadrilátero. Quadrilátero N, ou seja, o número de lados, 4. Traçando aqui uma diagonal, eu consigo separar o quadrilátero em dois triângulos, certo? Então, quantidade de triângulos, 2. Então, se eu quisesse saber a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 2 vezes 180, 360. Também já visto em aulas passadas. Então, a quantidade de triângulos, 2. Temos aqui, por exemplo, um pentágono. É um polígono de 5 lados. N vale 5. Traçando as diagonais de um único vértice aqui, eu consigo ver que eu divido o pentágono em 3 triângulos. Então, para descobrir quanto vale a soma dos ângulos internos de um pentágono, basta fazer 3 vezes 180, que daria 540. Temos aqui um heptágono, que é um polígono de 7 lados. Traçando as diagonais aqui, partindo do vértice A, eu tenho 5 triângulos. Para saber quanto vale a soma dos ângulos internos de um heptágono, basta fazer 180 vezes 5. Uma relação muito importante que a gente tem que estar percebendo é entre o número de lados e a quantidade de triângulos que nós temos, que nós conseguimos construir dentro dele. Então, a quantidade de triângulos obedece a essa relação, número de lados menos 2. Percebam, 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. 7 menos 2, 5. Para qualquer polígono convexo, a quantidade de triângulos sempre vai ser o número de lados menos 2. Assim, deduzimos a fórmula da soma dos ângulos internos, que a gente representa por SI, de qualquer polígono. Basta pegar o número de lados, diminuir de 2 e esse resultado multiplicar por 180. Essa é a fórmula para cálculo da soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Vamos ver agora a relação entre a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Eu tenho aqui um polígono qualquer, tá, pessoal? Desenhei aqui um polígono, foi desenhado um polígono qualquer, no qual no vértice A1 eu tenho o ângulo interno 1 e o ângulo externo 1. No vértice A2, o ângulo interno 2 com o ângulo externo 2, e assim sucessivamente. Pelo que nós vimos lá no início, E1 com I1, 180. E2 com I2, 180, ou seja, um ângulo interno com seu ângulo externo. Isso acontecendo até para o enésimo ângulo, né?
é n, com i é n, dá 180. Se somarmos ambos os lados dessas equações, nós temos E1 mais E2 mais E3 mais E4. E1, E2, E3, E4. Quando somados, eu tenho soma dos ângulos externos. E1, I1, I2, I3, I4 e N são a soma dos ângulos internos. Então, está aqui SI. E do outro lado, vão ter N vezes, já que eu tenho N lados aqui, né? A gente vai trabalhar de maneira genérica. Então, N vezes 180. 180 está aparecendo N vezes. Substituindo o SI pela fórmula anterior, eu tenho que N menos 2 vezes 180. Fazendo a distributiva, N vezes 180, 180N. Fazendo a distributiva, eu vou ter o SE, 180 vezes N, 180N, menos 2 vezes 180, 360. Como eu quero descobrir a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo, eu vou passar tudo que não tem SE para o outro lado. Então, aqui é menos 360, vai para o outro lado, mais 360. Eu repito 180, mais 180, que estava do outro lado. E esse mais 180 vai para o outro lado, menos 180. Aqui, pessoal, nós temos os simétricos, que vão se anular. Com isso, nós acabamos de perceber que, independente do número de lados do meu polígono, o que me sobrou, que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vai ser 360. Isso independente do número de lados. Percebam que em nenhum lugar está aparecendo aqui para a gente substituir N. Então, fizemos essa conta toda para mostrarmos a você que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vai dar 360 graus. Vamos falar agora dos polígonos regulares. O que vem a ser polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados congruentes. Eu tenho aqui os polígonos no qual esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, assim sucessivamente. E todos os ângulos internos congruentes. Então, eu tenho esse ângulo igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo, e assim por diante, ok? Bom, se todos os ângulos internos, consequentemente, todos os ângulos externos são iguais, eu tenho como, então, descobrir o valor de cada ângulo. Basta eu conhecer a soma de todos os ângulos e dividir pela quantidade de ângulos que nós temos. Vejamos, para calcular cada ângulo interno de um polígono regular, eu pego a soma dos ângulos internos, calculado pela fórmula já vista anteriormente, e divido pelo número de lados. Me dá cada ângulo interno. Para calcular cada ângulo externo, eu pego a soma dos ângulos externos, que nós vimos que dá sempre 360, e divido pelo número de lados. Ok? Vejamos esses exemplos. Exemplo 1. Determine a soma dos ângulos internos e externos de um pentágono. Pentágono é um polígono que tem 5 lados. Então, substituindo na fórmula da soma dos ângulos internos, SI é igual a N menos 2 vezes 180. No lugar do N, eu substituo por 5. Caio numa expressãozinha, no qual a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono, 540 graus. E a soma dos ângulos internos, como nós vimos, não depende do número de lados. Sempre dá 360. Número 2. Determine cada ângulo interno e externo de um pentágono regular. Aqui em cima ele não dizia que era regular. Aqui embaixo estou dizendo que é regular. Se eu sei que é regular, para calcular cada ângulo interno, eu pego a soma, que a gente já calculou aqui. Se a gente não tivesse calculado, teria que calcular, ok, pessoal? E divido pelo número de lados. Então, a soma 540 dividido pelo número de lados 5. Então, eu chego que cada ângulo interno mede 180.
para descobrir o ângulo externo, basta pegar 360, que é a soma de todos os ângulos externos, e dividir por 5, que é o número de lados. Eu tenho 72. Gente, uma observação muito importante é que para efetuar esse tipo de cálculo aqui, eu posso usar algumas informações que nós já temos. Informações essa, por exemplo, de que um ângulo interno com seu ângulo externo mede 180. Se eu já tiver calculado um ângulo interno, por exemplo, 108, o seu ângulo externo é o que falta para chegar a 180, os 72. Ok, pessoal?